bem-vindos a mais um vídeo treinamento de Master de Vendas. Hoje a gente vai continuar o nosso processo de liberação de meta. Então, na última aula a gente viu como a gente ia fazer o planejamento da meta do mês e agora a gente vai ver como a gente vai liberar a meta na Master de Vendas depois do diretor já ter aprovado. Então, a gente vai só trabalhar essa parte depois que o diretor já aprovou a nossa meta. Bora lá? Então, nossa meta proposta foi essa aqui. A gente enviou para o diretor aprovou, não pediu para fazer nenhum ajuste, nem nada. Então, foi essa meta proposta aqui por ele e aprovada. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse valor aqui de faturamento total, vamos vir aqui, vou anotar esses valores, tá, pessoal? A gente vem aqui no papelzinho, anota os valores certinhos. Então, vou anotar aqui no meu papel 143,873. Isso foi o faturamento. Depois eu venho aqui e pego o cliente, que foi 2398. Ticket, que foi R$60, e produtividade, que foi de 4,02, tá? Anotei esses valores aqui. E aí, o nosso percentual aqui de bazar foi de 35%, bazar. E aí, a gente vai lançar a meta aqui, nessa parte, meta mês, tá? Vamos primeiro garantir que tá todo mundo aqui com 2022 ou com o ano que você tiver. Então, a gente altera todos os meses para ficar dentro do ano certinho. Vamos descendo aqui, quarta etapa, tá? Chegamos aqui a mesma coisa, todo mundo tem que estar com o ano certo, 2022. E aí, a gente tem aqui a parte de lançar o faturamento. Então, aqui no faturamento, já tem um faturamento aqui que eu já tinha tentado preencher. Para maio, eu vou escrever aqui do lado qual foi a meta aceita, 143,873. Então, essa foi a meta aceita aqui pelo diretor. Eu tenho que fazer com que esse valor aqui seja o mais próximo deste valor aqui. Então, que o valor que está aqui na coluna de meta seja o mais próximo possível dentro desse valor que está aqui na coluna K. O que eu vou fazer? Mudar esse percentual aqui até chegar o mais próximo possível. Então, se com 25 está dando 121, eu vou pôr aqui com 40% para ver qual valor que vai dar. Deu 130, posso subir para 50%, posso subir para 60%. Deu 142, 232. 232 é menor do que 873, então eu tenho que aumentar mais um pouquinho. Então, eu vou pôr 61 para ver o valor. Pronto. Cheguei aqui o mais próximo possível da meta aceita, 143,848, tá? Posso testar aqui 62? Pode, mas aí pode ser que fique muito mais alto. Eu vou preferir aqui deixar com 61, porque tá bem mais próximo do valor que eu sugeri e que foi aprovado pelo diretor. Gabriele, mas não vai ficar igual? Não vai bater os valores? Não. Aquele dia a gente fez análise considerando a Master de Vendas que estava atualizada até determinado período. E agora a gente já lançou mais alguns dias. Então, os valores da Master de Vendas, eles vão atualizando. Não vai bater até os centavos. A gente tem que trabalhar para chegar o mais próximo possível do valor que foi aceito e proposto pelo diretor, ok? Pronto. Para faturamento, a gente já fez. Mesma coisa agora a gente vai fazer para cliente. Então, cliente, em maio, a gente tinha a meta proposta pelo diretor, aceita pelo diretor, de chegar neste valor. E de faturamento, de ticket médio, o nosso ticket médio seria de R$60. Bom, quando eu mexer aqui em ticket, quando eu mexer aqui em cliente, aqui é a coluna de cliente, meu ticket automaticamente irá mudar.
Então, observa, eu vou pôr aqui em maio 50%. Observa que o meu ticket de maio já alterou, foi para 53%, tá certo? Então, vou aumentar aqui porque eu vou reduzir aqui porque tá muito acima da meta de clientes que eu tinha proposta. Então, vou diminuir para 40, diminuir para 30. À medida que eu estou diminuindo aqui, o meu ticket está aumentando, porque eles são inversamente proporcionais. Vou colocar aqui 25, 24, 23. Pronto, chegamos aqui o mais próximo possível de clientes e o mais próximo possível de ticket médio. Podemos seguir agora para a produtividade. A produtividade que foi aceita pelo diretor foi de 4,02. Então, venho aqui e vou mudando esse percentual até chegar em 4,02. 30%, 10%, 20%, 28%. Posso reduzir aqui para 27, 26. Pronto, 27% chegou dentro do valor certinho para a meta de maio. Certo? Venho, altero aqui o mês para maio, já está em maio. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma meta, tá? E aqui eu vou definir dois valores arbitrários. No nosso caso, a gente tem aqui bazar e não classificado. Observe, bazar e não classificado, eles são dois setores que são considerados um só para nossa análise, que é seleção. Eles compõem o setor de bazar dentro da nossa análise, correto? Quando a gente está atualizando os relatórios 1 e 2, a gente tem o primeiro relatório, que é o de categoria, que a gente pega o faturamento por categoria. E aí, o que acontece? Quando o sistema ele vai analisar, ele vê quanto que a gente faturou em cada categoria e especificamente nas categorias de seleção, de não classificado e de bazar, ele vai considerar o valor somado. Então, por isso que a gente tem que fazer a atualização daquele primeiro relatório, que é o relatório de categoria, porque justamente aquele relatório é que vai permitir a gente acompanhar a nossa meta e o nosso faturamento de seleção, tá? De bazar. E aí, a gente tem que definir o valor de cada setor. Só que a gente só precisa definir aqui dois valores. O geral da loja, porque o valor geral da loja ele vai ser utilizado lá na parte de remuneração, e o valor de bazar, porque bazar que eu falo é bazar e não classificados somados. Por quê? Porque esse valor somado é que vai dar a meta de bazar do nosso grupo de seleção. Então vamos para a massa de vendas que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O que acontece aqui? Então aqui, pessoal, ó, tá vendo que tem um geral loja definido e não classificado? Primeiro passo vai ser excluir esses dois, tá? E aí, a gente tem aqui esse quadradinho que eu deixei aqui para facilitar os nossos cálculos. Primeiro passo vai ser a gente escrever aqui a meta, pegar esse valor da meta aqui, que foi feita pelo sistema, aperta Ctrl C, desce, vem aqui em meta mês, nesse quadradinho aqui de meta mês, que tá em amarelo, cola o valor, pegar aqui o valor, Ctrl C, desce, cola somente valores, e aí ele vai me falar, ó, se eu tenho essa meta, se eu somar todas essas informações aqui, se eu somar todo mundo, eu vou ter exatamente esse valor lançado. Por quê? Porque o meu sistema, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar qual foi a meta que eu propus e quanto que eu teria que fazer em cada setor com base naquele histórico que já tem ali daquele relatório, do primeiro relatório que a gente atualiza, tá?
E aí, ele fala assim, olha, se sua meta de bazar que a gente definiu foi de 35, né? A gente altera aqui para 35. Ele fala, se sua meta de bazar é 35, se você somar o bazar que está lançado aqui, que é 41 com 8 mil, a gente vai ter só lançado 50.080. Tá faltando você lançar R$ 266,31. Então, ele vai falar para você o seguinte, se você somar esses 266 com esses 8 mil aqui, que pertence a não classificado, o que você vai precisar é de 8 mil aqui. Então, você pega esses 8 mil e cola aqui, porque ele já vai atualizar esse valor e aqui já vai estar falando, olha, a sua meta de bazar é de 50.346 e se você somar o bazar e não classificado que está lançado, a meta também vai ser a mesma, ou o valor também vai ser o mesmo, então não tem diferença, tá tudo certo. Entretanto, ao ajustar bazar, essa diferença de 266 aparece aqui no total. E eu tenho que ajustar nesse geral loja, por quê? Porque somente valores, colo somente valores, porque esse valor de geral loja, na verdade, esse valor da somatória, né, essa somatória total de setores, é que vai me passar a informação da meta que eu propus lá na minha remuneração da equipe, tá? E aí, o que mais? A gente vem e clica com a seta para baixo. Isso é a macro rodando, ela tá salvando essa informação no sistema. Pronto. Subo, dashboard. Se eu trocar aqui para o mês 5, já vai estar aqui a meta que eu propus certinha. Tá vendo? Gabriele, e no caso de meu diretor aprovou a meta, e aí eu acabei de lançar, ele falou assim, não, eu revi aqui, eu acho que o ticket tá baixo, eu acho que tem que fazer uma alteração nesse ticket rapidinho, como é que a gente faz? A gente vai na base de dados da meta. Então, base de dados da meta, vem aqui base de dados. O primeiro quadradinho é base de dados da meta. Venho aqui, clico Ctrl seta para baixo. Tem o mês de maio 2022, treinamento. Tem o faturamento que a gente aprovou, meta de cliente e ticket. E aí, se eu tô mexendo com ticket, automaticamente eu vou mexer com cliente. Se eu vou mexer só com produtividade, não tem problema. Mas se eu for mexer com ticket e com cliente, eu vou acabar alterando aqui um no outro, tá? Então, sempre fazer a proporção. Se ele falar que tem que alterar ticket, automaticamente eu tenho que alterar meu número de clientes também, tá bom? Mas se eu precisar de alterar o valor, é só eu fazer aqui na base de dados. Aqui do lado, a gente vai ter a base de dados, que vai somar aqui, ó, o valor de bazar e não classificado, tá vendo? Que tem o xizinho. Então, é aqui que ele tá somando o valor de bazar e não classificado. E se eu tiver alteração de valores, vai ter que ser aqui também feito essa alteração, tá? Bom, então, aqui eu já lancei a meta para o sistema. Já foi feito o lançamento da meta no sistema, agora fica faltando apenas lançar a meta para a equipe, certo? E isso a gente vai ver na próxima aula.